Ô, gente, estou aqui com a Neuza, né? Neuza Marques. A Neuza, ela estudou na Isso, Escola Federal lá de Salinas, né, Neuza? Que é uma escola, inclusive, isso. que teve um sucesso muito grande no início, né? E depois hoje o curso está meio que interrompido, né? É uma pena para a cachaça, né, Neuza? O que você fala dessa escola? Me fala aí, o que você sentiu quando o curso acabou? Você tem possibilidade desse curso voltar? Fala pra gente. A gente sente falta, né, de ter uma escola, Então, é a única escola especializada só em cachaça, né? isso. O Instituto, ele é o único lugar que tem o curso Tecnologia em Produção de Cachaça e, infelizmente, não está tendo mais demanda para o curso, né? Que é uma pena para a região Salinas, que é conhecida como a região que produz cachaça de qualidade. A gente vê que tem uma procura menor do que antes, o que faz inviabilização do curso aí na região. Entendi. E aí, você fez essa escola, eu conheci algumas pessoas que estudaram nessa universidade e realmente saem muito bem preparados, né, com muito conhecimento sobre o setor da cachaça. E é uma pena, sim. E aí, você já trabalhou em um laboratório, né? Sucroalcooleiro, né? Isso, isso. Mas o mais interessante de tudo é a questão da cachaça orgânica, que me interessa muito. Eu acho que você não trabalhou essa parte, mas porque que a parte, por exemplo, de dificuldade com canavial, alguma coisa assim, mas você trabalhou muito com a parte de fermentação, né? Você chegou a ver a questão deles com relação à cana também, ou não? Então, inicialmente, a gente acompanhou o processo fermentativo, né, de como executar o processo para poder obter a cachaça orgânica, mas a gente também identificou algumas dificuldades, né, e a principal dificuldade de obter maior quantidade de cachaça orgânica é justamente pelo canavial, porque durante o processo, né, ali, para a obtenção da cana-de-açúcar, você não pode adicionar nenhum maturador ou nenhum químico para acelerar o crescimento e poder ter uma cana com qualidade, né? Não só em caldo, mas em espessura, mas também que seja sadia. Então, a maior dificuldade, né, do produtor é ter uma cana de açúcar de qualidade, não só em caldo, né, mas também em todos os outros aspectos da cana de açúcar. Esse trabalho foi realizado na região de Salinas, Não, ele foi realizado na região da Zona da Mata, né? Ali então é a minha região. na região de Viçosa. Ah, Oi? Viçosa. Ah, então, né, na nossa Isso, região aqui, eu tô em Itaverava, a 100 quilômetros de Viçosa, onde é a nossa escola lá no Cana Brasil. E, sim. e qual que é a questão aqui, né? Que eu não sei se está igual em Salinas, mas eu acho que está no Brasil inteiro. Mão de obra, né? Mão de obra está muito Isso. difícil. Tá, E tá a mão de obra qualificada, né? Tá muito difícil, porque hoje em dia o pessoal que trabalham em fábrica de cachaça é de agricultura familiar, né? Então é aquela questão que vai passando de pai para filho. Então aquele conhecimento que o pai teve, vai passando para filho, e é complicado, porque o pessoal, eles acreditam que o empírico, né, que aquilo que eles aprendeu antes, não dá para melhorar. E aí, a gente que é mulher também tem um pouco de dificuldade, né, porque uma mulher na área de bebidas, então a gente já tem outro dilema aí, então a gente tem que ter um pouquinho de paciência para poder apresentar a ideia da gente, para poder apresentar o conhecimento da gente, para, enfim, o produtor poder executar. mulher e mulher nova, né? Porque eu, quando fui instrutor do Senar, há 20 e tantos anos atrás que eu comecei, eu tive que deixar a barba crescer para eles acreditar mais em mim. Por quê? Porque no início, o produtor já muito antigo, né? Acaba que faz, não, mas esse Sim. menino aí querendo me ensinar, deve acontecer isso com você também. Mas vamos, Ah, é bem isso. Ele fala, ah, mas é mulher, então fica é, complicado. mas vamos lá.
Sobre a fermentação, e eu te falo que é um assunto que é de interesse de todo produtor de cachaça, né? Sim. Qual que foi, né, as dificuldades que você observou desses produtores orgânicos, né? E aonde que você conseguiu identificar problemas, né? E você ficou um tempo na fábrica acompanhando o processo. Conta para a gente como é que foi isso. Sim. Então, esse foi um estudo de caso, né? A gente teve uma demanda, né? Que o produtor chegou para a gente e falou que estava com problemas na fermentação, porque o fermento não conseguia zerar. Então, inicialmente, a gente foi lá poder conhecer a estrutura também e o processo. A gente aplicou um checklist para ver em cada setor o que tinha, né, para poder auxiliar a gente. A gente também aplicou um checklist aos executores do processo, né, para a gente poder entender o que estava acontecendo. E aí, posteriormente, eu levei essas respostas aos professores e junto a gente fez um delineamento experimental. Então, o que ficou decidido? Que eu fosse até o local, né, que aí eu pudesse, junto, executar e assim registrar todo o processo em si. Então, a primeira dificuldade que a gente encontrou e identificou é em relação à cana-de-açúcar. A fábrica ela é uma estrutura grande, muito boa, por sinal, é uma fábrica nova, mas em questão de cana-de-açúcar, é aquele problema que eu te falei. A cana-de-açúcar para o processo orgânico, ela tem umas exigências a ser cumpridas. Então, com isso, a cana-de-açúcar ela não se desenvolve. Então, nesse caso, a cana-de-açúcar levada até a fábrica era de uma qualidade inferior do que a gente tem acostumado em outras fábricas, né, que a gente fala que é a convencional, que é a cachaça de Mais alambique, fina, né? Com e menos também caldo. isso. E também a gente encontrou algumas empecilhos no processo. Por exemplo, a mesma pessoa fica responsável por vários setores. Aí a gente já vê aí é, e, é, cruzamento de um setor para o outro, que pode demandar contaminação. Em relação ao fermento, a gente conseguiu produzir uma cachaça de qualidade. O fermento ele foi desenvolvido de acordo com o que eles mesmos fazem lá para não ter alteração no processo. Mas o que a gente viu também, outro problema, a região ela é muito úmida e a temperatura, na época que eles fazem a cachaça, cai muito. Então, o caldo de cana ele já chega frio no processo. Então, o que acontece? Se o caldo de cana ele chega lá com a temperatura muito baixa, né? Aí a gente vê que a fermentação ela demora um pouco mais para poder acontecer. Essa fábrica que você Outro fez o problema também que a trabalho, gente essa fábrica que você fez o trabalho tinha caldeira ou não? tinha caldeira, aí a gente deu a opção de poder aquecer o caldo antes, né? Que a gente Aham, também fez isso lá. Mas aham. aí que E aí melhorou o o resultado. melhorou, né, o processo, né, fermentativo, mas aí a gente chega em um outro problema que a gente identificou é que sábado e domingo eles não trabalham. Então, o que acontece? O caldo de cana de sexta-feira só ia ser retirado na segunda. Então, como opção, a gente deu aí, por exemplo, o caldo colocou na sexta, no sábado tirar o caldo fermentado, né, que vai ser destilado na segunda, e colocar água em vez de caldo nas leveduras, porque assim você não vai ter perda ali no seu fermento. Então, a gente deu essa opção para eles. O fermento sofre E menos, nisso a né? gente também acompanhou, né? Isso, a gente também acompanhou a evolução do fermento ali. Então, nos dias que a gente acompanhou, a gente conseguiu, né, que o processo acontecesse como deveria ser. Então, eu acompanhei ali a produção do pé de Cuba, que as fábricas de processo orgânico, elas podem usar o fermento liofilizado, né, que é uma das únicas coisas que pode, assim, que é industrializado, mas não tanto que é as leveduras selecionadas. Então, é o fermento liofilizado, a gente utilizou lá. Você falou liofilização, né? É uma Sim, técnica cara, né? Ou é não? bem cara.
É bem cara a liofilização. Tem alguma opção mais barata, se um produtor, ele mesmo quiser, por exemplo, guardar o fermento dele de um ano para o outro? A gente tem a técnica de liofilização. Liofilização não, é spray dye, né? Que é uma técnica mais barata. E, inclusive, ele dá um resultado mais seco, né? Mais seco que a liofilização. Tanto que no trabalho que eu fiz, a gente teve essa experiência, né? A gente teve 3 amostras de fermento, aí a gente fez liofilização e spray dye, e também testou coadjuvantes, né? Que é aquilo que a gente adiciona dentro do fermento para que a célula ela não exploda durante o processo, né? Então, a gente teve no spray dye a maltodextrina. A maltodextrina é um coadjuvante, né? Durante o spray dye, a técnica utilizada é por temperatura e aquecimento. Então, a gente eleva a temperatura. Então, e aí o Mas esse líquido é elevar a transformado em temperatura pó. esse elevar a temperatura não afeta a levedura, não? Como é que consegue elevar a temperatura e não matar a levedura? Então, a maltodextrina é justamente para isso, né? Ela é um coadjuvante. A gente tem a levedura, aí ela encapsula a levedura, e aí, Protege ela, gente, um isso. protetor Porque solar. assim, tipo isso. É. É porque assim, o spray dye é utilizado mais para bactérias, né, que são células menores. A levedura é uma célula bem maior do que as bactérias. Então, a gente utilizou maltodextrina numa porcentagem maior, né, para formar uma cápsula bem mais rígida e grossa, e depois a gente levou no spray dye. Aí, para levar no spray dye, a gente dá uma aquecida antes, né? Mistura bem, porque para não ter separação ali e fazer o encapsulamento corretamente. E depois a gente leva na temperatura entre 95 e 105 graus que a gente conseguiu, né? No trabalho. E aí, depois só sai o pozinho do outro lado, no qual a gente coleta e armazena e faz ali umas outras análises, né, de viabilidade para ver a quantidade de perda. A gente teve perda de 2 log, né, que é um resultado muito bom. A gente tinha ali uma log de 10 à oitava, e aí a gente conseguiu uma log de 10 à sexta, o que foi um resultado muito bom. A gente não conseguiu testar para ver se para fermentação para produção de nova cachaça, porque é só 2 anos o mestrado, né? Então, não deu para fazer tudo que a gente gostaria, mas a gente teve esses resultados, o que foi um bom começo. E dentro da produção que você acompanhou, foi mais de um produtor ou foi só um produtor? Foi só um só, né? Porque foi um estudo de caso. Ah, um estudo de caso. É, Isso. então, o que é a cachaça orgânica? Uma dúvida sim, que eu tenho, assim, se observa na análise química alguma diferença em algum parâmetro entre a cachaça normal e a orgânica, ou você só sabe mediante certificação mesmo, o cara tem que ir lá fiscalizar e tudo, e não tem como identificar a diferença de uma na outra pela análise. Você sabe me Então, falar? por análise físico-química, a gente não viu diferença. Os parâmetros são os mesmos, né? O que a gente fala é o seguinte, né? Como todo processo, ele precisa de controle de qualidade, né? A gente sabe que a cachaça orgânica, ela agrega valor ao produto, né? A gente vê uma demanda de produtos naturais crescendo entre os consumidores, né? E Cresce a no gente mundo. sabe que tem consumidor, para produtos orgânicos, né? Uma pessoa que fala assim, ah, mas a cachaça orgânica, né? Aí a pessoa só imagina o seguinte, que não é adicionado nenhum químico no processo, né? Mas é muito mais que isso. É sustentabilidade, né? O produto orgânico ele tem que ser sustentável. Então, nessa fábrica de cachaça, apesar, né, dos problemas e tudo mais que pode ser ajustado com o tempo e também um pouquinho de manutenção, a gente viu que a fábrica de cachaça realmente ela tem um ciclo de sustentabilidade, porque ali, por exemplo, na cana de açúcar, tem o corte, aí tem as ponteiras. As ponteiras é destinada para alimentação animal. O bagaço é para caldeira ou é para alimentação animal. Ali a gente vem na etapa de fermentação, né? No final do ciclo, a gente tem
a massa celular, né, que é o fermento que não é utilizado, ou que você descarta ali porque está em excesso. Ele é destinado para alimentação animal. Aí na destilação, a gente tem a vinhaça. A vinhaça é para fertirrigação ou para diluir, para poder também dar o gado. A água da destilação é utilizada para poder fazer a limpeza de chão ou de algum outro material. Na caldeira, a gente tem a cinza que também pode ser utilizada para poder aplicar no canavial. E ali a gente ainda encontrou um diferencial nessa fábrica, que é o seguinte: eles têm a produção própria de energia solar. Então, eles não utilizam energia elétrica, né? Então, toda a fábrica ela é movida por energia solar. Então, tem um ciclo de sustentabilidade, né? Porque quando a gente fala orgânico, o pessoal fala assim, ah, só não tem químico, mas é muito mais que isso. Ela oferece uma sustentabilidade para o meio ambiente. Então, por isso que ela agrega mais valor, né? Porque tem toda uma técnica ali de sustentabilidade. É. Não, isso hoje para exportação está sendo muito mais valorizado, né? A Sim, cachaça orgânica, né? É, como é que você tem visto, né? Esse mestrado você fez, você terminou ele tem quanto tempo? e vai fazer um ano em agosto. Tá. E como é que você vê os estudos nas universidades e tudo? Se tem muita coisa ainda sendo estudada em termos de cachaça? Porque eu e o Otávio, a gente acompanhou o trabalho com relação a chip. Não sei se você chegou a ver, do Wilton, Sim, né? E aham. como é que chama aquela outra, Otávio? Uma outra estudante, atendida lá pelo professor Benjamin? Atendida pelo professor Benjamin? Não É, o me lembro. Wilton, eu também estou lembrando mais o nome dela. Depois Não é a eu vou. Mariana? Não, É, nós entrevistamos a A Mariana Mariana é Costa. outra também que fez um trabalho muito bom, né? E sobre essa parte de envelhecimento de madeira brasileira, né? E a gente vem acompanhando Sim. esse trabalho de envelhecimento de madeira brasileira, e sobre a questão do ar-condicionamento. Eu gostaria de escutar o que que você pensa sobre a questão do ar-condicionamento, se você tem vê porque eu não sei se você concorda comigo, né? Mas essa tecnologia já era usada há muito tempo, só que de forma escondida, né? E agora Sim. liberou, né? É, Sim. e alguns estudos têm chegado à conclusão que é uma técnica muito efetiva e que dá resultado muito rápido e que nas análises sensoriais é difícil o camarada saber qual que é qual. O que que você pensa sobre Uhum. isso? Então, o envelhecimento não é muito a minha área, né? Mas, assim, eu tenho acompanhado isso, inclusive, ter algo que a gente conversa entre amigos, né? Da mesma área e tudo mais. Eu acho que é uma técnica interessante, né? Para quem quer produto a curto prazo. Eu acho que pode ser, sim, uma técnica bem utilizada e sabendo aproveitar. Mas eu não deixo de dizer que eu aprecio e acho que tem um, um ganho a mais quando a cachaça ela é envelhecida e armazenada naquele tempo que sem ser o aceleramento, né? Porque você está fazendo aceleramento ali, né? Não, com Mas eu não certeza. sei também até que ponto a pesquisa foi, né? Porque, por exemplo, quando você está acelerando ali, você tem seus ganhos, mas e as perdas que você tem? Até quanto que você perde? Você perde mais do que quando armazena ou ganha mais? Interessante. Não, são várias questões que a gente ainda está aprendendo, né? No estudo da Mariana, eu achei Sim. muito interessante que ela vê um ganho com relação ao carvalho e um ganho menor com relação às madeiras brasileiras, coisa que a gente já percebia por causa da amburana, da velocidade com Uhum. que a amburana dá resultado, independente se é chip ou se é tonel, rapidamente a amburana dá cor e dá gosto, né? E o bálsamo também, né, que são as madeiras mais tradicionais do norte de Minas lá, né, os mais usadas, né? Uhum. Mas você chegou a, voltando para a questão acadêmica, né?
Você chegou a ver mais alguns trabalhos? Você acha que isso aí nas universidades ainda tem muito interesse por estudar cachaça? Ou diminuiu esse interesse? Como é que tá? Eu vou falar com você que, assim, é uma dificuldade, tá? Para, assim, poder realmente executar uma pesquisa na área da cachaça. Eu estou falando uma dificuldade minha porque antes de entrar no mestrado, eu também tentei em outros lugares, né? E aí eu fui com a ideia de trabalhar com cachaça, né? Porque é a minha área, eu gostaria de aprimorar na área, né? Aí eu tive uns nãos porque por questões da análise sensorial, né? Que é um problema, né? E a gente sabe que tem que ter o registro e a aceitação do comitê e tudo mais. E até a gente levar, né, o que é a cachaça, né, que não é só uma bebida alcoólica, mas é um produto, né, que é, que é produzido, comercializado, que tem uma cultura, é muito difícil, porque, assim, tá tudo muito voltado porque é novo, né, biotecnologia e tudo mais. E aí eles acham que cachaça já estudou tudo, mas tem muita coisa para ser estudada em cachaça, porque a gente vê que tem poucos estudos, né, é, relacionada à pesquisa na área da cachaça dos últimos anos para cá. Teve uma queda muito grande. Na UFV, na área de alimentos, só tinha eu, né? Até o momento que eu estava lá. Mas depois eu vi que teve mais uns 2 ou 3 projetos relacionados à cachaça lá. O que é bom, né? Que também está despertando interesse em outras pessoas. Eu até ministrava uma uma disciplina que é da área de bebidas, né? E eu sempre falo assim, se for falar de cachaça, eu falo, né? E tudo mais, mas se for de outro produto, eu não quero falar, porque, né, para valorizar mais o que a gente tem ali batalhado para poder mostrar o que é realmente. Legal. E essa questão do spray dry, você acha que ele é viável só a nível de laboratório ou se algum produtor, uma fábrica maior e tudo, quiser levar essa técnica para a propriedade dele, para a fazenda dele, o custo disso seria muito alto ou daria para se pensar isso a nível de indústria? Se for a nível de indústria, sim, ainda mais quando se pode trabalhar junto, fica mais em conta para todo mundo, né? Porque assim, o que é caro é o equipamento, né? Então, o equipamento ali é caro. Então, ter uma pessoa especializada, a gente sabe que também é caro, mas o equipamento faz o trabalho em 2, 3 horas, dependendo da quantidade de fermento que você quer ali fazer a secagem. Então, vale muito a pena. Mas aí a gente também tem outras questões ali, né? Porque, por exemplo, a gente sabe que o fermento caipira, ele não é uniforme, né? Que a gente tem várias colônias ali, cepas ali de diferentes metabolismo e característica. Então, a gente também tem que pensar nisso, né? Por exemplo, a gente não sabe até que ponto que essa levedura na nível molecular, quanto que ela é eficiente para o seu processo. Você está coletando ali um fermento, né? Que está muito bom, que deve ser feito o spray dye no momento que coleta, ou até após um tempo, mas também tem que fazer o teste para ver se depois ele vai metabolizar, porque você está pegando o fermento in loco, né? Não é de laboratório, não é selecionado. Entendi. Otávio, você quer fazer uma pergunta, Otávio, para a Neuza? Para a Neuza? É, pode perguntar, tô acompanhando aqui, tô aprendendo bastante com vocês. Mas depois eu faço uma pergunta, com certeza. Ou então, a questão da cachaça orgânica também, você chegou a trocar ideia com esse produtor sobre a questão do custo de produção dele, o que que impacta ser orgânico no custo de produção dele, ou você não chegou a entrar nesse detalhe? A gente não chegou a entrar nesse detalhe, né? Porque eu fui mesmo mais para executar o processo, né? Mas assim, eu perguntei para alguns colaboradores, né? A questão do custo, né? Aí a gente entra numa dificuldade que ele falou só na questão de mão de obra qualificada, né? A gente precisa de pessoas qualificadas. Então, ali ele tinha 2 pessoas para todo o processo, né? Em si, eu falo depois que a cana de açúcar chega.
Então, era difícil para os colaboradores, né, para poder executar todo o processo, porque você imagina, né, que também foi um dos problemas. A pessoa que fermenta, ela destila. Então, no dia de destilar, ela tinha que atrasar a fermentação. Então, a levedura, ela já ficava ali em espera. Então, tinha esse pequeno problema aí também. Então, acaba que você tem perdas com isso, né? Para você ter um retorno, você tem que investir, né? Em pessoas qualificadas, no processo e tudo mais. E quando você deixa de investir nisso, você tem perdas ali no processo, não tem como. E hoje, o que que você tem feito? Você tem feito algum trabalho na área da cachaça? Como é que está a Neuza aí, né, em termos de trabalho? Então, agora, no final, agora na UFV eu estava com um projeto, mas é de reaproveitamento de resíduo, né, para a produção de etanol, mas não é relacionado à cachaça, não. Mas agora eu tenho me preparado para alguns processos para entrar para o doutorado, né? Eu não entrei no início do ano por conta de alguns problemas e também que eu queria dar um descanso, né, depois do mestrado, mas agora eu estou correndo atrás aí. Não vai E seguir também aí eu na queria carreira ver se, né, acadêmica. isso, mas aí, nesse meio tempo, eu até tentei em contato com algumas fábricas, né, para poder oferecer algum serviço, mas é como eu te disse, por ser mulher, a gente acaba sofrendo um pouquinho mais, né, porque ali a gente tem que ser um pouquinho de pé firme e tudo mais, mas a gente de aos pouquinhos A vai escola adentrando do no espaço. Cana-Brasil está a 100 quilômetros de você, aí de Viçosa, e está à disposição, né, Otávio, para te Com receber, para certeza. de repente desenvolver algum trabalho conosco lá, tá bom? Tá joia, então. Então tá bom, obrigado, viu? Otávio, você vai fazer alguma pergunta, Nilza, Matheus? eu gostaria de fazer uma pergunta assim. Eu vi que você tem uma página que você fala sobre ciência, produção de cachaça, e eu gostaria de te perguntar quais são os maiores desafios em ser uma pesquisadora hoje, em tentar democratizar de alguma forma o conhecimento e em uma época de algoritmos, né, que não privilegia isso de alguma forma. Em uma época de Eu vou te inteligência falar que artificial também. Sim, com é bem certeza. complicado, tá? Porque assim, a página eu criei para poder levar conhecimento de uma forma mais simplificada, né? E eu falo que a página não é só para levar conhecimento, né? Mas também para divulgar pessoas da área de bebidas, né? Principalmente da área de cachaça. E aí a gente tem uma dificuldade, por exemplo, né? A gente entra em contato com o produtor para poder demonstrar um pouco da história da cachaça, né? Para ele contar para a gente como que foi o processo, né, de produção dele, contar um pouquinho da história dele, da cultura, né? Aí a gente entra em contato com o produtor, eles acham que a gente quer cobrar e tudo mais, só que a gente quer mostrar a cultura, como que é o processo, né? Quem está ali, como que surgiu e tudo mais, as dificuldades dos produtores, porque a dificuldade de um produtor é diferente da do outro, né? Porque eles, apesar dos processos serem iguais, eles estão em regiões diferentes e executa de modo diferente, apesar de ser do processo ser o mesmo. Então a página é para isso, né? Para poder divulgar essas informações. E aí a gente tem a dificuldade também que, por exemplo, você vê e até gosta do conteúdo, mas não curte, né? Porque às vezes é um conteúdo que fala sobre bebida alcoólica e você não quer vincular a sua imagem a algum produto alcoólico. Então, o algoritmo também não ajuda muito, porque fala sobre bebida alcoólica, então a gente tem que arrumar outros termos, né? Reajustar a linguagem para poder as informações chegarem até quem a gente quer. Entendido, Nilson. Eu queria te agradecer, tá? Dizer que é importante demais esse tipo de trabalho, esse trabalho que você está fazendo. Siga aí fazendo esse trabalho de estudo, de tecnologia, de tentar solucionar as dificuldades do produtor, né? É muito importante essa união escola-produção, escola-produtor, né? Sim. E que cada dia mais seu trabalho amplie aí no setor acadêmico entre e que isso aí seja feito juntamente com o produtor, né? Igual você fez mesmo esse seu mestrado. Parabéns aí, tá bom? Muito obrigada, eu agradeço muito. E eu até falei com o Otávio, que bom que vocês têm esse programa para poder interagir com quem
tá na área pesquisando, tentando melhorar, porque assim a gente vê que tem muita gente que fala sobre, mas não divulga, né, as informações, não tenta dar aquela valorizada para quem está na área. Então, esse projeto é muito bonito, tá? Muito obrigada Tá Muito bom. pelo obrigado, convite. Nilson. Um grande abraço. Obrigada. Tchau, Otávio. Um grande abraço. Tchau. Abraço. Valeu. Tchau, Tchau. 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 Até mais. Até mais. É, fechou, né?